TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque ao turismo. Enem 2024, o MEC, o Ministério da Educação, divulgou os gabaritos oficiais e caderno de questões. 87% da população brasileira vive em áreas urbanas, apontou os dados do censo de 2022, divulgados pelo IBGE. A redução da jornada de trabalho pode custar mais de 115 bilhões ao ano para a indústria, apontou a Firjan. E 67% do comércio varejista do país vende pelo WhatsApp. E o corpo encontrado na última quinta-feira no Rio Quitandinha, em Petrópolis, é de Laelson Lemos da Silva. Ele era servidor da Condep. E o UNITA, Unidos por Itaipava, alerta para a precariedade na sinalização no distrito e o impacto negativo para o turismo e o trânsito. O diálogo com o objetivo de apontar ações e melhorias em prol do turismo. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando aqui na TV Correio da Manhã, neste sábado. Esse feriado prolongado que a gente está aqui trazendo todas as informações para você referentes à nossa região de cobertura. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem, o seu recado, pelas nossas redes sociais, no Facebook, em TV Correio da Manhã, no nosso canal do YouTube também, em TV Correio da Manhã. Além disso, você tem os nossos perfis do Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Para participar com a gente, mandando fotos, vídeos, uma denúncia, você tem os nossos e-mails e o nosso também WhatsApp, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o e-mail, e você tem o WhatsApp com o DDD 24 99323 1675. Por eles você participa com a gente aqui ao vivo, no nosso quadro Você na TVC. Vamos juntos com muita informação para esse sábado e a gente começa falando sobre aquele corpo que foi encontrado no Rio Quitandinha, aqui em Petrópolis, na última quinta-feira. De acordo com a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a Condep, o corpo era de um servidor, mais especificamente Laelson Lemos da Silva. A Condep chegou a lamentar a morte do servidor e informou que expressa sua solidariedade aos familiares e amigos, manifestando as mais sinceras condolências. A companhia informou que está oferecendo toda a assistência necessária à família de Laelson. Lembrando, ele foi encontrado na última quinta-feira, inclusive próximo ali da Condep, na altura do número 380, na rua General Rondon. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por volta de 11h30 da manhã e o corpo foi encaminhado para o IML de Petrópolis. Mudando de assunto, a gente falou ontem aqui no Correio Petropolitano Debate sobre a escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho semanal para 36 horas em 4 dias por semana, conforme a proposta de emenda à Constituição, a PEC, apresentada em maio deste ano, pode custar 115 bilhões e 900 milhões de reais ao ano para a indústria nacional. O impacto calculado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, leva em conta os trabalhadores que vão precisar ser contratados para manter a produtividade atual das empresas. Para o cálculo, foi considerada a carga horária média e os custos com salários e encargos trabalhistas, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com um estudo que analisa os diferentes setores industriais, o custo total com gastos com pessoal pode aumentar em 15,1%. Em setores como extração de petróleo e gás natural, esse impacto pode ser ainda maior, um crescimento de 19,3%. A Firjan também aponta que, além do custo, existe o desafio da mão de obra qualificada. A federação destacou que a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que revela que a falta ou o alto custo do trabalhador qualificado está entre os 3 principais entraves que impedem o crescimento sustentado
da indústria. Ou seja, a gente citou aqui ontem que daria desdobramento a esse tema, e não só com a indústria, mas também com o comércio. E a gente vai trazendo todos esses apontamentos e análises para você que está nos acompanhando. E não deixe de participar, então coloque aqui pelos nossos comentários se você é ou não a favor da escala 6x1. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre Petrópolis, mais especificamente sobre Itaipava, porque uma sinalização adequada tem o potencial de transformar a experiência turística, o que garante que visitantes encontrem facilmente pontos de interesses e serviços. Mas não é o que acontece em Itaipava. Um levantamento da UNITA, Unidos por Itaipava, a associação formada por empresários e comerciantes, destaca a urgência de melhorias na sinalização turística e de trânsito no distrito. As condições precárias das placas afetam a visibilidade e a segurança, prejudicando a experiência dos visitantes. A UNITA enfatiza a necessidade de uma sinalização clara e bem conservada para apoiar o desenvolvimento sustentável da região e valorizar a experiência do visitante. Itaipava tem, a gente sabe, seu charme natural e as inúmeras opções gastronômicas e de hospedagem, e representa um polo turístico essencial, responsável por cerca de 30% do PIB de Petrópolis. No entanto, muitos dos sinais indicativos que orientam tanto os turistas quanto os moradores estão em estado de abandono, além de mostrar uma falta de padronização da comunicação visual. Placas antigas de madeira com indicações de restaurantes, hotéis e atrações, que ficam dispostas em locais como o Trevo de Bom Sucesso e Horto Mercado Municipal, por exemplo, estão desgastadas, com letras pequenas e até posicionadas de maneira desfavorável. Placas na União Indústria, via que corta o distrito, também apresentam problemas como pichações, sujeira e danos estruturais, algumas até viradas ou de cabeça para baixo. Em algumas delas trazem poucas informações e palavras soltas como gastronomia, artesanato e pousadas, mas sem de fato cumprirem a função de direcionamento. Outro problema identificado pela UNITA é a vegetação, que muitas vezes esconde a sinalização. Em diversos pontos, o mato e os galhos de árvores cobrem placas, o que dificulta a visibilidade, especialmente à noite, o que coloca em risco a segurança de motoristas e de pedestres. Esse problema se agrava em períodos de grande movimento, como quando há grandes eventos na região. E esse é um problema não só em Itaipava, tá, gente? Outros locais daqui da cidade também acontecem da mesma forma. É preciso que a CPTrans tome conta dessas questões, porque a gente sabe é necessária uma sinalização adequada, até porque a sinalização adequada também evita acidente e, obviamente, auxilia o turista quando visita a cidade. Mudando de assunto, o volume de vendas no varejo cresceu 1,3% em setembro no Rio de Janeiro, na comparação com agosto, e registrou uma alta acima da média nacional e de estados como São Paulo. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, que acompanha o comportamento dos principais segmentos do comércio varejista no país e que foi divulgada pelo IBGE. De acordo com o governador Cláudio Castro, o comércio varejista é um importante alicerce do crescimento da economia. Grande gerador de empregos e com expressiva representatividade do Produto Interno Bruto, o PIB, o setor vem apresentando mês a mês um desempenho relevante, indicativo do ambiente de negócios positivo que foi estabelecido no estado do Rio de Janeiro, com a empregabilidade em alta, assim como a confiança tanto dos empreendedores quanto dos consumidores. De acordo com o IBGE, quanto às atividades, 4 das 8 apresentaram resultados positivos. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, combustíveis e lubrificantes, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e hipersupermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Os elementos determinantes para o crescimento do consumo e, consequentemente, do varejo são o emprego, renda, crédito e a confiança diante da percepção do bom momento da economia. A gente que inclusive trouxe ontem aqui no Correio Petropolitano Debate a análise geral com o Cristiano Santos, que é o gerente da pesquisa. Mudando de assunto, a gente fala sobre uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e que apontou um cenário promissor, mas também desafiador para o varejista que ainda não investiu em tecnologia para vendas online. O estudo divulgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas
de Petrópolis revela que 67% dos empresários do setor de comércio e serviços no Brasil utilizam o WhatsApp como principal canal de vendas, seguido pelas redes sociais com 57% e pelas lojas físicas com 47%. Os dados evidenciam a necessidade de modernização do comércio varejista petropolitano para acompanhar essa transformação digital e aderir estratégias que integram o físico e o digital, como o modelo Omnichannel. A pesquisa da CNDL e SPC Brasil também mostra que 41% dos empresários estão dispostos a investir em divulgação para impulsionar as vendas. Entre os canais pagos mais utilizados, redes sociais como Instagram e Facebook são os preferidos, com 21%, seguidos pela panfletagem, com 13%, e pelo Google, com 11%. Em média, as empresas investem R$ 880 mensais em estratégias de comunicação para atingir o público-alvo. Um canal de vendas no WhatsApp atualmente é crucial para as empresas, pois permite uma comunicação direta e imediata com os clientes, facilita o atendimento personalizado, aumenta o engajamento e a satisfação do cliente e pode impulsionar as vendas com ofertas e promoções exclusivas. A forma de vendas por meio desta rede social, em especial, se tornou popular. Mas, apesar dos números da pesquisa indicarem uma forte presença digital, apenas 12% das empresas utilizam sites como canais de venda, o que representa uma oportunidade para o comércio varejista de Petrópolis. Hoje, de fato, gente, estar nas redes sociais é fundamental. Não é hoje habitual que um comércio, uma loja, um serviço que pretende levar esse serviço, esses produtos para a população não esteja na rede social. Afinal, a gente sabe a possibilidade que hoje o digital fornece, não só para visibilidade, mas para as vendas definitivamente. Porque se essa pessoa vende pelo online, ela consegue entregar para todo o Brasil, então é uma possibilidade maior de vendas, o que aumenta consequentemente o lucro. Então, hoje é importantíssimo estar nas redes sociais, estar no digital e saber também como se comunicar por meio delas. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A gente fala agora sobre Teresópolis, porque a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, promove entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro uma programação voltada para os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha mundial busca conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo. E trata-se de uma mobilização anual, empreendida por diversos atores da sociedade civil e do poder público. Durante esse período, serão realizadas palestras e rodas de conversa em escolas, associações de bairro e espaços públicos e privados para falar sobre as diferentes tipos de violência contra a mulher, seja física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e institucional. O objetivo da atividade é informar sobre o direito das mulheres, os locais para denunciar e a importância de ter uma rede de apoio, profissionais, advogados, psicólogos e ativistas feministas vão compartilhar os conhecimentos e experiências. No Brasil, a campanha acontece desde 2003 e tem duração de 21 dias, com início no dia 20 de novembro, quando se celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, e termina no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Neste sentido, a campanha no Brasil cumpre um papel imprescindível ao enfatizar a discriminação sofrida pelas mulheres negras. Não deixe você, teresopolitano, de participar desse evento, esse cronograma que segue até o dia 10 de dezembro. Falando sobre saúde, o novo boletim Infogripe divulgado pela Fiocruz destacou o aumento de casos graves de síndrome respiratória aguda grave no Rio de Janeiro, em praticamente todas as faixas etárias. Vamos acompanhar então a análise da Tatiana Portela referente a mais uma atualização. Nessa última atualização do Boletim Infogripe, a gente observa uma tendência de estabilização dos novos casos de síndrome respiratória aguda grave no país como um todo, embora em alguns estados a gente ainda observe uma tendência de aumento. Então, no estado do Rio de Janeiro, a gente ainda observa um aumento, dos casos de SRAG associado ao rinovírus, especialmente entre crianças e adolescentes, e também associado à Covid-19, especialmente entre a população idosa. Embora esse número de novas hospitalizações por Covid-19 entre os idosos no estado do Rio de Janeiro já começa a dar sinais de estabilização. Nessa atualização do boletim, a gente também continua observando um aumento dos casos de SRAG entre crianças e adolescentes em alguns estados da região norte e nordeste e também nos estados de Goiás e Espírito Santo. Em muitos desses estados, a gente observa que o aumento dos casos de SRAG está relacionado ao rinovírus, mas em outros estados a gente ainda não tem dados laboratoriais suficientes para fazer esse tipo de relação, mas muito provavelmente esse aumento tem sido causado por alguns desses vírus respiratórios que afetam crianças e adolescentes
e que tem circulado no país, como o próprio rinovírus, o vírus sincial respiratório, o metapneumovírus e também o adenovírus. Em relação às recomendações, a gente mantém as recomendações de sempre, como o uso de máscaras em locais fechados, com menor circulação de ar e também dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, o recomendado é manter, né, etiqueta respiratória, como uso de máscaras, né, e evitar tossir, espirrar próximo a outras pessoas. E por fim, é importante, né, a gente sempre reforça a importância de manter a vacinação contra a Covid-19 em dia, especialmente para as pessoas dos grupos de risco. A gente fala agora sobre educação, porque o Ministério da Educação, o MEC, antecipou para a última quinta-feira, inclusive já está até disponível a divulgação dos gabaritos e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. Inicialmente, conforme previsto no cronograma oficial, a divulgação ocorreria na próxima quarta-feira, dia 20. Na noite do último domingo, o ministro da Educação, Camilo Santana, havia anunciado que o governo federal ia antecipar a publicação dos gabaritos. O material está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. E os gabaritos estão separados de acordo com as cores dos cadernos de questões. Provas verde, cinza, azul e amarelo. E por dia de aplicação, ou seja, 3 e 10 de novembro. O INEP notificou que uma questão foi anulada na prova de Ciências da Natureza, como a questão não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes. O número do item cancelado em cada um dos cadernos de provas é no verde a questão 124, no cinza a questão 100, no azul a questão 129 e no amarelo a questão 102. Fique atento, você que está nos acompanhando, e verifique lá o gabarito oficial. Se você foi um dos últimos 3 alunos a realizar a prova, você podia levar o caderno para casa. Já aproveita para conferir, mas calma, fique tranquilo que as notas também vão ser divulgadas, mas isso somente no ano que vem. Falando agora sobre IPVA, os donos de veículos emplacados no Rio de Janeiro já podem aderir ao IPVA em dia, regulamentado pela Secretaria de Estado de Fazenda. O programa permite aos contribuintes parcelarem dívidas relativas ao período entre 2020 e 2023 em até 12 vezes. A nossa equipe foi às ruas conversar com os motoristas para saber se vão aderir ao programa e se acham a iniciativa boa. Não saia então daí, a gente vai trazer essa reportagem agora para você. Com possibilidade de adoção apenas por quem não tem débitos de 2024, o benefício pode contemplar até 1 milhão de veículos no estado do Rio de Janeiro. O prazo de adesão vai até o dia 29 de novembro deste ano. Segundo o governador Cláudio Castro, a implementação do programa visa dar novas oportunidades para os donos de veículos, para que possam quitar suas dívidas de forma mais acessível e também em condições com cada caso. Os motoristas petropolitanos opinaram sobre o valor do IPVA e demonstram que às vezes é difícil se manter em dia com todos os impostos. Caríssimo, tá puxado, né? Podia ser mais barato, facilitar pra gente. Tá caro, tá horrível. É bem alto, bem alto. Por conta do alto valor, os motoristas gostaram da possibilidade de facilitação do pagamento. Nossa, seria ótimo, maravilha, dos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Quanto mais parcelar ou diminuir o valor à vista e tudo facilita a nossa vida, né? Já o Evandro... Não era nem pra ter, cara. Sério. O pedido de adesão deve ser realizado exclusivamente pelo atendimento digital da Cefaz RJ. Basta fazer o login na plataforma com a conta gov.br ou com certificado digital e escolher o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. Após informar o dado, o sistema vai apresentar os débitos existentes do veículo e as condições de pagamento disponíveis. A quantidade de parcelas selecionada pelo contribuinte valerá até o resto do cronograma das prestações. Assim que confirmar a adesão, o beneficiário receberá as orientações para emitir a guia na página do documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. O governo do estado montou um esquema especial de segurança que emprega tecnologia de ponta no espaço aéreo para garantir a tranquilidade dos chefes de estado, autoridades e demais participantes do G20, o evento mundial que teve início na última quinta-feira aqui no Rio de Janeiro.
com o G20 Social, o sistema de detecção de defesa e controle de drones implementado pelo Gabinete de Segurança Institucional. Esse foi um dos destaques para esse período, proporcionando uma resposta eficiente para possíveis ameaças. A informação foi divulgada no início da tarde no Centro Integrado de Comando e Controle e a gente vai acompanhar a fala do Vitor Santos, que é um dos responsáveis sobre esse caso. É um evento internacional, como outros que já houveram aqui no Rio de Janeiro. Quero ressaltar que as forças de segurança do Rio de Janeiro têm um DNA no que diz respeito a planejamento e execução desse tipo de evento, garantindo a segurança de todos aqueles que participam ou que venham participar desse evento. A Polícia Militar, a Polícia Civil tem um efetivo muito grande, basicamente o efetivo quase total diário. Durante o evento todo, são mais de 17 mil policiais trabalhando. Não é só o recurso humano, mas toda a tecnologia, todo o recurso material que nós temos disponíveis vão ser utilizados para esse evento do G20. O planejamento foi muito rigoroso no que diz respeito à criticidade do evento. Estamos categoricamente preparados para garantir a tranquilidade, garantir o sucesso da realização do G20 no Rio de Janeiro. Utilizaremos toda a nossa expertise operacional para que possamos garantir mais uma vez um grande evento na cidade e no estado do Rio de Janeiro, em que nós da Polícia Militar ficamos especificamente responsáveis pelo policiamento externo da realização dos eventos e principalmente garantiremos as escoltas e a segurança nos corredores estruturais da cidade. Utilizaremos, além do patrulhamento ordinário, as nossas tropas especiais que ficarão aquarteladas no sentido de um pronto emprego, caso haja o acionamento necessário para que nós as utilizemos. Serão cerca de 15.500 homens utilizados em todos os dias de evento, seja ele no G20 Social como no G20 Cúpula. Nós utilizaremos 573 viaturas. Além disso, utilizaremos aeronaves, drones, para todo o acompanhamento desse grande evento que é o G20. Quero ressaltar aqui também o trabalho feito pelo nosso novo batalhão tático de motociclistas, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Nós desenvolveremos um trabalho de escolta de autoridades, deslocamento de delegações. Além disso, o nosso batalhão tático de motociclistas será também utilizado no patrulhamento ordinário dos corredores estruturais e nas outras regiões da cidade. Tá aí a gente acompanhando, então, é importantíssimo ter segurança para garantir não só de todos os chefes de Estado, mas da população como um todo participante, da imprensa e de todos os envolvidos. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer uma representação para você de entrevista que nós fizemos aqui no Correio Petropolitano Debate para falar sobre turismo e o impacto que ele tem também na economia da cidade. Não saia daí, um intervalo rápido, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente dá início agora à nossa entrevista de hoje e vamos abordar o turismo. Mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o Natal Imperial e também sobre o ano que vem. Afinal, o orçamento de Petrópolis para o turismo no ano que vem é algo preocupante. A gente está aqui com a Raquel Neves, ela que é presidente da Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse cenário e também, obviamente, como que a categoria está vendo toda essa situação. Raquel, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Bom dia, Richard, muito obrigada pelo convite. E é isso, né? Vamos falar sobre turismo. Bom, Raquel, a gente tem aí, o turismo sempre foi algo muito bom, a gente sempre gosta de trazer o turismo como uma pauta positiva, mas hoje uma pauta mais preocupante, né? Petrópolis acabou de anunciar na semana passada a realização do Natal Imperial aqui em Petrópolis, do dia 29 de novembro ao dia 5 de janeiro do ano que vem. No entanto, vai ser um evento reduzido, principalmente no Palácio de Cristal, algumas atrações na Praça da Liberdade e voltado mais para o público infantil. E aí eu pergunto, Raquel, como que a associação como um todo, os guias de turismo, viram esse anúncio, tendo em vista tantos problemas que a cidade já enfrentou e, obviamente, essa parte de eventos que também atrela visitantes e turistas também foi impactada? Bom, Richard, nós encaramos assim com muita preocupação, né? Porque é uma coisa que eu sempre digo é que nós que trabalhamos com turismo, a gente precisa trabalhar com antecedência. Então, há meses atrás, quando a data do Natal Imperial foi divulgada, nós todos nos encarregamos de divulgar isso para o nosso cliente, né? Que são os nossos contratantes. As pessoas que geralmente organizam grupos e trazem os seus clientes, seus turistas para cá. E aí, semana passada nós fomos surpreendidos com essa informação de que o Natal seria algo reduzido, diferente do que a gente teve aí nos anos anteriores, e isso nos gerou uma situação muito complicada, porque ter que transferir essa informação para o cliente que já se programou, que já vendeu os seus pacotes para vir para Petrópolis, é uma situação muito complexa, porque eles vendem algo, vendem um sonho para as pessoas, né? E aí, de repente, chegar para essas pessoas e falar, olha, não vai ser aquilo que a gente vendeu, não vai ser aquilo que a gente prometeu. É algo muito complicado, né? Na prática, né? Digamos assim. Então, a nossa preocupação é justamente como transmitir essa informação para o nosso cliente final. E a gente já teve alguns problemas com relação a isso, porque a gente já começou a ter cancelamento, inclusive, de pessoas que viriam para cá, que estavam se organizando de vir para cá e que estão mudando o seu plano, né? Estão escolhendo outras cidades que se planejaram com mais antecedência do que nós. E isso aí, quando a gente pega esse cenário que a Raquel acabou de comentar, é triste, porque Petrópolis deixa de arrecadar, deixa de ter turistas, visitantes, os hotéis, os espaços deixam de fazer contratações
e por aí vai. É uma cadeia que infelizmente é impactada com essa informação que a Raquel acabou de dar, a ter cancelamentos por conta desse Natal Imperial reduzido. E isso também se torna uma preocupação para o futuro, Raquel, tendo em vista que se hoje ele não veio, para esse ano ele não vem, há a possibilidade, por exemplo, do ano que vem ele não querer nem mais fazer esse contrato? Com certeza, porque isso gera um descrédito para nós, né, como cidade. Eu não estou falando aqui só como guia de turismo, né? Isso gera um descrédito para nós como cidade, porque se você tem um calendário e no final você não cumpre aquilo que estava previsto para aquele calendário, as pessoas, obviamente, vão ficar preocupadas de fechar para cá e vão escolher outros destinos. Eu vi recentemente aí programação de Natal em várias cidades, como Guapimirim, aqui no estado do Rio, né? Itatiaia, Penedo, Nova Friburgo, com programações que já saíram, já estão sendo divulgadas e as pessoas estão optando outros destinos. Então, Petrópolis acaba perdendo fluxo, né, que viria para cá, porque já é uma tradição o Natal Imperial aqui na nossa cidade, acabam escolhendo outras cidades por conta disso, por conta da incerteza na divulgação dessas informações. E uma outra coisa que a gente vem sofrendo já há algum tempo é a falta de informação realmente, né? A gente não sabe qual vai ser exatamente a programação e nós estamos a menos de 30 dias da abertura do evento. Então, como que as pessoas vão se programar? Mesmo as que vão vir, como que elas se programam se elas não sabem exatamente o que vai ter, né? Quais são os locais que vão receber essa decoração, essa programação de Natal? Então, a nossa preocupação é como cidade de fato, né? O que falar para esse turista que nos procura e que em cima da hora a gente não vai ter aquilo que eles acharam que teria há algum tempo atrás, né? E lembrando, gente, a prefeitura ainda não divulgou justamente o evento, o calendário em si, das programações. Anunciou que vai ter, mas ainda não se sabe o que vai ser, em qual horário, em qual lugar. E isso tudo também dificulta a vida, não só dos turistas, mas também dos guias. Porque às vezes recebe ali uma ligação, olha, o que vai ter em tal dia aqui na cidade? A gente ainda não sabe, então esse é um ponto. E aí eu pergunto, Raquel, ano passado, né, olhando para a visão de vocês, dos profissionais, dos guias em si, o que foi mais difícil dentro desse período do Natal Imperial? Vocês também encontraram algumas dificuldades? Sim, ano passado a gente teve muito problema com a divulgação da programação. A programação saiu em cima da hora, as pessoas questionando, perguntando, querendo saber exatamente o que dependendo disso, para fechar sua vinda ou não. E, mais uma vez, nós ficamos aí de saia justa, né, digamos assim, porque nós não sabíamos o que informar. Então, nós fizemos o nosso melhor, nós fizemos o nosso trabalho, nós orientamos os nossos guias para que montassem roteiros alternativos, para que não dependessem tanto da programação, para que a gente não perdesse essas pessoas que estavam se programando vir para cá. Mas a gente teve essa mesma dificuldade de informação, de divulgação. Então, assim, esse ano, a gente tem aí a justificativa da falta do ICMS, esse imbróglio todo que a prefeitura divulgou. Sabemos das dificuldades da cidade como um todo, na questão do transporte, do lixo, da educação, né? E a gente não está minimizando esses problemas. Mas quando você tem um calendário turístico, repito, nós precisamos trabalhar com antecedência e planejamento, né? Então, por que não buscou um patrocínio? Por que não buscou uma empresa para poder realizar esse evento? Pensando nas divisas que esse evento traz para a nossa cidade. Porque todo evento que acontece movimenta a nossa economia. São mais profissionais na rua trabalhando. No nosso caso, dos guias de turismo, nós somos todos autônomos, né? Então nós dependemos desse momento para poder honrar os nossos compromissos, para ter o nosso sustento também, o pão de cada dia, né? Então, quando não tem um evento, quando o evento ele sai abaixo daquela expectativa que foi criada, para nós é péssimo como cidade e também como profissionais, né? E lembrando, ano passado, a gente trouxe isso aqui, inclusive, teve problema até também com programação aqui na cidade. O Natal Imperial, por exemplo, na Praça da Liberdade, foi cancelado, foi suspenso antes mesmo da data do Natal. Para você ver a gravidade que é, e essa questão do Natal Imperial já está se tornando um problema, e não só desde 2023, mas 2022.
2022, a árvore, por exemplo, na Praça da Liberdade, foi montada com muito atraso, há dias do Natal, literalmente, não vou me recordar, mas acredito que dia 23 de dezembro que a árvore do Natal Imperial estava sendo montada na Praça da Liberdade, sendo que o evento começa geralmente ali dia 29, 30 de novembro. Ano passado, problemas com programação, com licitações, com apresentações, e isso tudo impacta, como a gente está falando aqui, nessa questão do turismo, da hotelaria, do comércio, e 2024 agora não está sendo diferente, um Natal mais reduzido. E aí, Raquel, a gente agora vai entrar, você citou muito bem a questão do ICMS, a nossa equipe tem acompanhado a lei orçamentária anual, está tramitando na Câmara, enfim, e por conta justamente dessa questão do ICMS, o orçamento da pasta, né, da Secretaria de Turismo para o ano que vem é 90% menor do que foi o desse ano. Então eu queria 2 pontos da sua análise e também como que a categoria está vendo isso. Primeiro, o orçamento desse ano foi o suficiente ou não? Precisaríamos melhorar. E segundo, 10% do que já foi esse ano. O que fazer? Olha, é extremamente preocupante, porque o orçamento desse ano já não foi suficiente para fazer tudo aquilo que a cidade precisa no que a gente tem com relação ao turismo, né? Então, tem muito a ser feito, tem muito a ser melhorado, e com a redução do orçamento, a tendência é, ano que vem, a gente ter muito menos do que foi feito esse ano. Então, pensando em Petrópolis como uma cidade turística, uma cidade tradicional que recebe aí milhares de turistas o ano inteiro, não somente para os eventos, tá? Nós recebemos turistas aqui para vários segmentos do turismo da cidade, né? Turismo histórico, de compras, de gastronômico, rural. Então, isso para a gente é muito preocupante, né? Tendo em vista que a secretaria que deve pensar as políticas públicas para o turismo da cidade não vai ter orçamento para executar uma série de coisas. Então, você vê, a gente pode não ter mapa, nós podemos ficar sem serviços essenciais nos centros de informação turística, né? A gente pode ficar sem o planejamento e organização do turismo nas áreas turísticas. Então, olha só como é que isso impacta no dia a dia do trabalhador do turismo, das pessoas que vivem o turismo um ano inteiro, não somente no Natal Imperial, né? Então, pensar no orçamento, nós deveríamos estar aqui discutindo agora o aumento do orçamento para o ano que vem, para que se invista mais em turismo e pensar o turismo como uma política pública realmente que movimenta a economia da cidade, que gera emprego e renda para a população, né? A gente estava falando sobre a questão dos eventos, como esses eventos são importantes para a cidade. Você vê as pessoas trabalhando, você vê a cidade movimentada, você vê o comércio movimentado, e não ter esse investimento implica diretamente em tudo isso. No ano passado, inclusive, nós fizemos, a AGP fez um relatório sobre tudo que deu de errado no Natal Imperial do ano passado, coisas que poderiam melhorar e que a gente poderia... algumas sugestões, a gente até apresentou algumas sugestões para que fossem melhoradas para os eventos desse ano, e infelizmente a gente não viu nada disso caminhar. Então, você ter uma redução de orçamento no turismo da cidade, você vê todas essas questões envolvidas, é realmente algo que deixa a gente muito preocupado, não somente os profissionais de turismo de Petrópolis, mas os profissionais de turismo que trazem seus grupos para cá, direcionam seus turistas para cá, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar no futuro. Né? É uma situação muito, mas muito delicada definitivamente. E olha só, gente, essa informação que a Raquel deu não é só uma preocupação dos guias de turismo, da associação não, tá? Inclusive a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis também enviou uma nota informando que se preocupou muito com essa questão do Natal Imperial, por exemplo, ser um evento mais reduzido esse ano. O Natal Imperial é um dos principais eventos da cidade. Óbvio, como a Raquel comentou, não é para que a cidade viva somente de eventos e que o turismo esteja atrelado aos eventos. Obviamente não, você tem outras alternativas. Só que o evento em si também está muito atrelado e possibilita uma visitação muito maior na cidade nesse determinado período. Sem dúvida. E aproveitar isso justamente para aumentar essas contratações. O próprio CDL divulgou que a expectativa é de que Petrópolis fosse gerada aí mais de 3 mil empregos temporários, né? Aqueles freelancers, como a gente também conhece.
durante esse período. E aí imagina, o comércio, por exemplo, recebe essa informação de que o Natal vai ser mais reduzido, mais concentrado em determinado local. A possibilidade dele não fazer uma contratação, dele manter, por exemplo, a equipe que ele está trabalhando hoje, é enorme, porque um cenário incerto gera essa insegurança, não é isso, Com Raquel? certeza. Agora, uma coisa que a gente deve ressaltar também, Richard, que é importante, são as iniciativas dos empresários aqui da cidade. Né? Por exemplo, a gente está tendo agora o Natal do Sesc. Sim. E, assim, parabéns ao Sesc, porque teve essa visão e está ampliando as suas atividades de Natal, porque se não fossem esses empresários, se não fossem essas instituições, o que seria de nós agora, né? Com o Natal na rua sendo divulgado para todo mundo, né? Além do Natal do Sesc, a gente tem vários outros empreendimentos que estão investindo, como o Vale Encantado, ali em frente ao Palácio de Cristal, né? E outros locais da cidade, como os shoppings, que estão investindo em decoração natalina. Então, assim, graças a Deus que essas pessoas estão investindo, né? E isso é um incentivo até para que outros empresários também invistam, para que a gente não dependa somente daquilo que é feito pela prefeitura, né? Então, fica também esse aprendizado, que eu acho que é importante os empresários se apropriarem cada vez mais do nosso calendário cultural e turístico, para que a gente não deixe a peteca cair, literalmente, né? E faça o nosso melhor nesse período, independente da programação da prefeitura. Você comentou, Raquel, sobre a questão, por exemplo, das melhorias, sugestões que foram deixadas para o município referentes ao Natal Imperial do ano passado. O que foi o mais difícil, né, que vocês apontaram nesse relatório? E como que foi esse retorno também da prefeitura, até mesmo nessa apresentação? Olha, a gente sempre vem levantando a bandeira de que Petrópolis precisa de um ordenamento turístico, né? Não adianta você divulgar, Richard, na mídia, né, que Petrópolis recebeu 1000 ônibus de turismo no evento. Você tem que receber esses 1000 ônibus com organização, com planejamento, né? E isso não implica só com relação à Secretaria de Turismo. Isso é mobilidade urbana. CPTrans, limpeza urbana, a segurança. Então você tem que ter todos esses atores na rua trabalhando para receber bem, mais e melhor o nosso turista que está chegando. Então, no ano passado, a gente teve uma dificuldade muito grande, por exemplo, nas áreas de embarque e desembarque, estacionamento de veículos de turismo. Por quê? Porque não houve uma coordenação em alguns desses locais. Nós sabemos que, infelizmente, a CPTrans não tem efetivo para estar em todos os locais da cidade. Então, quando você tem um evento programado, você tem que buscar soluções para a realização desse evento. Eu não posso simplesmente direcionar os ônibus e não ter ninguém para controlar essas áreas. No ano passado, por exemplo, Praça 14 Bis, que era um espaço de embarque e desembarque para pessoas com dificuldade de locomoção e idosos, né, o público 60+, a gente tinha até ensaio de banda marcial dentro da praça na hora do embarque. Então, não tinha ninguém ali controlando aquele espaço, aquele ambiente. E nós precisando entrar com os ônibus para fazer o embarque. Lotado de turistas, porque a cidade estava muito cheia, né? E a gente não teve esse suporte. Então, são coisas que a gente sabe como melhorar, sabe aonde a gente enfrenta essas dificuldades no dia a dia, sugerimos melhorias, mas, infelizmente, a gente não teve uma mudança. Esse ano, nós tivemos algumas situações aí na Bauerfest, no Festival do Chocolate, e teríamos agora no Natal novamente, se o Natal fosse com a mesma grandiosidade dos últimos anos. Então, é algo que a gente precisa pensar melhor sobre isso. Não é só fazer o evento, é fazer o evento de forma organizada para que o turismo não atrapalhe a população. Porque senão a gente escuta aquilo, esses turistas estão aqui, por que essas pessoas estão aqui atrapalhando a nossa cidade? Né? Facilmente a gente consegue ouvir isso dos moradores, né? Mas por quê? Porque não tem um planejamento, não tem uma organização, você não tem suporte. Então, imagina, eu com um ônibus de 46 pessoas na rua, com pessoas com dificuldade de locomoção, idosos, você não tem um local adequado para embarque e desembarque. Você não tem um local adequado para que esse ônibus estacione. Né? Você não tem um local adequado de como transitar na cidade sem o apoio das pessoas, dos órgãos públicos. Então, isso é muito necessário. Não é só fazer os eventos, é fazer os eventos de forma responsável. Né? Então, a gente teve problemas no ano passado, tivemos problemas esse ano em alguns eventos anteriores e, infelizmente, a gente não vê uma mudança
sabe? Uma melhora, uma vontade de fazer acontecer da melhor forma possível para quem trabalha com turismo e para quem está chegando na cidade, para o turista, né? E também para o morador, porque isso acaba impactando na vida do morador. Se você estrangula o trânsito da cidade com excesso de veículos, né? Por isso que a gente luta pelo ordenamento, porque aí você vai ter um controle dos veículos que vão entrar, que dia vão entrar, de forma organizada, de forma planejada, com os outros setores da prefeitura, né? E da sociedade civil, sabendo o que está acontecendo, com a informação chegando na hora correta para nós. Isso é fundamental para que o turismo ele aconteça de forma profissional, responsável, né? Como a gente vê acontecer em várias outras cidades turísticas, né? A gente não está propondo nada que não possa ser feito. A gente vê que acontece e funciona, que é o principal, o mais importante, em outras cidades. Então é uma proposta que a GP vem apresentando já há algum tempo. Agora, futuramente, como vai ter essa mudança na gestão, a gente vai levar essa pauta novamente para os novos gestores do turismo da cidade e vamos ver aí como que vai acontecer, né? Como que vai ser o nosso futuro. Inclusive, gente, quando a gente fala aqui sobre o ordenamento, é justamente onde o ônibus vai poder parar, onde o ônibus vai poder embarcar, desembarcar. Até porque, por exemplo, se você tem um idoso, se você tem uma pessoa ali com deficiência ou com mobilidade reduzida, imagina só o ônibus precisar parar, sei lá, a 1 quilômetro que seja. Exatamente. 500 metros, por exemplo, para uma pessoa que, por exemplo, tem deficiência, que tem uma mobilidade reduzida, é uma distância muito grande. Pode parecer simples para a gente, mas é uma caminhada de 5 minutos. Fala isso para um cadeirante, por exemplo, hoje em Petrópolis, com as condições que a calçada tem. É difícil, então é preciso pensar em tudo isso. E entra aí também a questão da CPTrans, precisa realmente de novos profissionais, outro concurso que seja para a contratação desses profissionais, Guarda Civil, que pode prestar esse apoio, a Polícia Militar, envia um ofício para a Secretaria de Estado de Polícia Militar, olha, preciso de um reforço no efetivo durante tal período, para ampliar a segurança. E são questões, como a gente está citando aqui, relativamente simples, que não vão afetar o orçamento da prefeitura de uma forma absurda. Só que isso não é feito, é simplesmente divulgado, a gente vai interditar tal via até tal dia e tal hora. Isso acontece às vezes uma semana antes do evento. A população começa, obviamente, a se irritar, porque fica muito trânsito, começam a chegar os turistas, e aí fica aquele caos no trânsito como um todo. Você leva em consideração a Bauerfest, por exemplo, as pessoas que trabalham aqui na TV, profissionais, colaboradores, alguns moram na região, por exemplo, do Bingen. E comentam, olha, é muito ruim, eu não gosto do período da Bauerfest, justamente porque o trânsito, por exemplo, do terminal do centro até você chegar na Monte Caseiros, a pessoa às vezes leva 1 hora. Então é justamente isso, o ordenamento público, para que durante esses períodos, durante as festividades, os eventos, a população e os turistas também não sejam impactados. Até porque se a pessoa é turista e fica 1 hora no trânsito, a possibilidade dela desistir daquele local, daquele evento, é muito grande. Sem dúvida. É muito grande. E Raquel, uma outra questão que eu queria abordar aqui também com você, pegando gancho nessa questão da Bauerfest, e eu vi isso nos últimos anos. Eu sei que está estipulado em contrato, mas a associação vê isso como um ponto negativo, ou isso não interfere na vinda de turistas, enfim, para cá? Porque Petrópolis, durante esses períodos mais especificamente, amplia o horário do estacionamento rotativo. Isso, de alguma forma, já chegou para vocês de uma forma negativa, comentários ou não? Ou falta também, às vezes, uma orientação melhor para a população, para os turistas que estão na cidade, porque às vezes para o carro, não sabe que se tem que pagar, ou falta algum profissional e quando chega ali tem aquela multa? Então, isso pra gente é uma coisa bem complexa também, porque assim, a maioria das pessoas que usam esse serviço, elas reclamam, né? Por quê? Porque não tem uma informação prévia, né? Claro, você tem os parquímetros na cidade, mas às vezes você não sabe usar aquele equipamento, não existe uma divulgação de como utilizar aquele equipamento. O horário estendido, ao meu ver, o grande problema é essa informação não chegar antecipadamente para o usuário.
né? Então, se isso for uma coisa previamente combinada e for divulgado amplamente antes da medida ser executada, não vejo problema. Agora, o que acontece é que eles divulgam perto da data do evento e as pessoas chegam aqui completamente desavisadas. Então, de repente, fazer uma parceria com a Concer e avisar lá na praça de pedágio, nas entradas da cidade, né? Fazer um trabalho assim mais amplo para que a pessoa chegue aqui devidamente informada. O que a gente recebe de reclamação é principalmente da falta de tolerância no parquímetro, né? Às vezes a pessoa está numa área, ela não encontra o controlador, né? Às vezes ela não sabe manusear o equipamento e não tem uma pessoa próxima ali daquela região para poder orientar também. Então a gente recebe frequentemente essas informações também do turista que visita Petrópolis. Então é algo que precisa ser pensado. A partir do momento que você tem uma série de críticas e reclamações, você tem que repensar aquele serviço. Será que o serviço está funcionando da forma como ele deveria realmente funcionar? Né? Então é algo que tem que se pensar a melhorar para o futuro também. Raquel, a gente está aqui chegando ao fim desse nosso bate-papo, extenso, inclusive até por conta de tanta coisa que a gente está vendo aqui hoje na cidade. Antes de mais nada, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigada. E, obviamente, eu queria um ponto principal, assim, para a gente fechar essa nossa conversa. O que precisa, principalmente hoje, para a cidade, para a gente fomentar o turismo? Olha, primeiramente, eu acredito muito, Richard, que a gente precisa de gestão, tá? O turismo, ele precisa de uma gestão séria. Não pode ser tratado como coadjuvante, né? Não pode ser deixado de lado e colocar qualquer pessoa para gerir a parte do turismo. Tem que ser uma pessoa com um olhar crítico, tem que ser uma pessoa que tenha realmente esse comprometimento com a cidade, com os seus profissionais. Porque o turismo, ele vai muito além dessas datas festivas, né? Turismo é infraestrutura, turismo é planejamento, é geração de emprego e renda. Então, o turismo de Petrópolis, ele precisa ser tratado de forma profissional, responsável, né? E pensar o turismo como um todo, porque hoje o turismo movimenta boa parte dos segmentos da nossa cidade, né? Gastronomia, turismo rural, religioso, cervejeiro, são os eventos, são compras, é o turismo histórico, é o turismo a pé. Então, a gente tem hoje os esportes que trazem turistas para cá também, né? A prática de atividades nas áreas naturais, como as trilhas. Então, a pessoa tem que ter um olhar muito amplo do que é o turismo. Não pode pensar que o turismo ele só acontece na Bauernfest no Natal Imperial. O turismo de Petrópolis, ele tem capacidade para acontecer o ano inteiro, né? E tem muitos profissionais que dependem desse turismo acontecendo, né? E que não podem ser desconsiderados, invisibilizados, né? Nós, guias de turismo, a gente trabalha para trazer as pessoas para cá. É um prazer para nós, Richard, receber as pessoas aqui, né? Mas a gente quer receber bem, a gente quer receber de forma organizada. Nós queremos fazer com que esse turista veja Petrópolis com outro olhar e que ele saia daqui encantado querendo voltar. E não divulgando fatos negativos nas suas cidades de origem, né? A gente quer que esse turista saia daqui satisfeito. Então, o nosso papel é continuar trabalhando para divulgar Petrópolis, é atrair as pessoas para cá, né? De forma responsável e organizada. Maravilha. Tá, Raquel, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Richard. Obrigada pelo convite. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã. E claro, você é sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.